Olá, é muito bom estar com você nesse dia, um dia muito especial, onde juntos, nós estamos aqui juntas, no Sempre Elas, aprendendo um pouquinho a conhecer esse universo feminino, que ele é tão vasto, e eu sei que nós não temos todas as respostas, mas nós queremos compartilhar com você um pouquinho da nossa experiência, da nossa vida e de tudo aquilo que nós temos feito para que nossa família seja edificada sobre a rocha que é Cristo. No programa Sempre Elas de hoje, parte 2, o tema é família, um lugar de refúgio ou um campo de batalha? Porque nós temos que aproveitar a presença da doutora Ilma Cunha, ela que é psicanalista, terapeuta familiar, consultora e instrutora de treinamentos na área comportamental, possui uma experiência de mais de 20 anos com palestras de eventos motivacionais, encontros de casais e congressos da família, que participou também do Congresso da Família na Igreja Catedral da Família da cidade de Goiânia, e é casada há mais de 40 anos com o pastor Celso Cunha. Tem 2 filhos, 4 netos, e ela vai estar falando sobre a família e a experiência de escrever o livro, né? Esse livro, gente, já virou best-seller, é um dos livros mais vendidos. Por quê? Porque fala da família. E a sua família é um lugar de refúgio ou é um campo de batalha? Ao meu lado está a pastora Juliana, coordenadora dos Jovens Casais da Igreja Catedral da Família, pastora Bernadette, conferencista e escritora, pastora Cássia Vilela, vice-presidente do Ministério Catedral da Família, e a doutora Amanda Vilela. Doutora Ilma, nossa convidada especial, fala pra gente o que te inspirou a escrever o livro Família, um lugar de refúgio ou um campo de batalha? Eu escuto pessoas há quase 30 anos, né? Então, cada vez que uma pessoa me procurava, muitas vezes encaminhada por um médico, por um psiquiatra, outras vezes por escolha pessoal, outras vezes encaminhada pela família, ela vinha sempre trazendo uma dor. Às vezes uma depressão, um transtorno de ansiedade, uma síndrome de pânico. As doenças da alma têm crescido cada dia mais, né? Nós estamos aí rodeados de pessoas hoje, uma quantidade enorme de medicamentos dessa área que são vendidos para atenuar essa dor que é tão comum no mundo que nós vivemos hoje, um mundo de tantas angústias. Então a pessoa vinha trazendo a sua dor. Quando se escutava a dor e buscava a percorrer o caminho da dor para se escutar o não dito, que estava para além da dor, o que vinha sempre era esse cenário tão conhecido por cada um de nós: família. Família. Família que foi instituída por Deus para ser um lugar de refúgio. Tudo começa na família. Tudo começa na família, mas família que tem sido hoje, na maioria das vezes, o lugar onde as feridas mais dolorosas acontecem, onde os sofrimentos mais intensos, as dores mais intensas que afetam a nossa estrutura de vida. E aí eu comecei a estudar as histórias familiares, o que acontece nas famílias, ouvir essas histórias. E aí essa questão me veio: família é um lugar de refúgio ou um campo de batalha? E eu comecei a escrever sobre isso nos meus trabalhos acadêmicos, e o último trabalho que fiz foi minha tese de doutorado, que eu falei família, funções e questões. Aí lancei a questão: lugar de refúgio ou campo de batalha? Você tem deparado com pessoas que estão vivenciando mais um campo de refúgio ou um campo de batalha? Mais o campo de batalha. Por quê? Porque quando chega no consultório, chegam as tragédias, as adversidades, vem essas histórias dolorosas, né? Quantas vezes vem abuso sexual, violência na família, não é? A violência muitas vezes até produzida por um pai alcoolista, né? Um ambiente turbulento. Por quê? Quando uma pessoa cresce num ambiente turbulento, o que vai acontecer? Ela vai chegar na fase adulta, muitas vezes esse ambiente turbulento produz uma quantidade excessiva de adrenalina na corrente sanguínea, que vicia tanto quanto qualquer outra droga, né? A pessoa fica viciada em excesso de adrenalina, sempre na agitação.
Aí ela casa, vai para um ambiente de harmonia, às vezes o casamento está tranquilo, e é interessante quando você pergunta para as pessoas, e aí fulano, tudo bem? E ela fala assim, bem até demais. Nossa, quando tá tudo muito bem, me dá a sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer. Por quê? Porque está sempre esperando a tragédia. Cresceu esperando a confusão dentro de casa. E aí ela não suporta a calmaria, porque a calmaria não é familiar. Familiar é o conflito, familiar é a gritaria, é a agitação. Então a pessoa fica nessa turbulência interna. Doutora Ilma, a senhora é terapeuta, mas a senhora também é teóloga. Sim. Então, eu queria fazer uma pergunta mais para o lado teólogo. Sim. Nós somos crentes há mais de 30 anos, a senhora nasceu no Evangelho. Até 10 anos atrás, a gente só ouvia falar da obra de Deus no Espírito. De 10 anos para cá, nós temos visto que Deus tem trabalhado na sua igreja, no corpo de Cristo, para curar a alma do povo. Está na palavra de Deus, né? O apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses, né? Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. Mas a igreja não usava isso. Não tinha essa visão. Ela não tinha essa visão. A senhora acredita que isso é um mover do Espírito na igreja, já preparando a igreja para essa cura de alma? Porque senão, eu acredito que se a alma não for sarada, curada, ela bloqueia a obra do Espírito em nós. Completamente. Completamente, né? E o Espírito não flui. Como que vai vir esse grande avivamento que virá antes da volta de Cristo, se a igreja não for sarada? Eu penso que aquele texto, quando o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer coisa semelhante. Então eu encaixo aí, no sem qualquer coisa semelhante, a cura da alma. Porque Jesus disse que veio para nos dar vida e vida em abundância. E eu não consigo ver vida em abundância se a nossa alma não for trabalhada. Isso. Por quê? Porque nós carregamos as dores. As dores, eu costumo dizer que a dor, ela se manifesta nos 3 tempos da vida de forma diferente. Quando você é ferido, isso acontece no momento presente, você é magoado, ferido, aquilo ali naquele momento te machuca, te magoa. E muitas vezes nesses momentos de dores, você cria algumas sentenças na mente. Desse tipo mais ou menos assim: nunca mais ninguém vai me humilhar. Nunca mais ninguém vai me fazer sofrer. Eu não vou deixar. Eu não vou ser humilhada como a minha mãe foi. Eu não vou ser machucada como essa pessoa fez isso comigo. Nunca mais. E cria-se as fortalezas da mente. Essas fortalezas da mente bloqueiam a capacidade de amar. Porque o fluxo do amor fica obstruído. Por quê? Porque aquela dor que foi recalcada vai para o passado. O tempo passa e ela fica lá. E quando ela retorna, porque quando a gente tem medo de sofrer, a gente se torna uma pessoa defensiva. Há um ditado popular que diz que a melhor defesa é o ataque. Então a gente se torna uma pessoa defensiva e agressiva. Quando eu imagino que alguém vai me ferir, eu já ataco para me defender. E isso acontece muito nos casamentos, principalmente no início de casamento. Então, a pessoa que ela agride sempre é uma característica de que ela é uma pessoa ferida, né? É ferida, as feridas da alma estão lá. Então, a dor que foi para o passado retorna como raiva, ira. Tem um capítulo no livro que é Ira, a dor oculta da alma. É aqueles momentos de raiva que foram se acumulando ao longo da história de vida, que potencializaram, foram para o temperamento, e quando retorna, porque pessoas feridas têm a tendência de se apaixonar por pessoas também feridas nas mesmas áreas. Então, o que acontece? Vai um encontro de feridas. Vai um encontro de ferida. Ferida com ferida vai atritar, não é? E cada um vai esperar. Aí casa e vão gerar filhos feridos. Não é? E essa grande expectativa que às vezes
as pessoas colocam em cima do outro. Ele é obrigado a me fazer feliz, ele tem que resolver os meus problemas, ele tem que me realizar. A gente vai pro casamento com uma fatura pesada. Muito, né? Muito grande. Porque o outro tem que resolver as feridas que ele foram sabe feitas. resolver as dele, né? Por pai, por mãe, mas ele também é ferido. Então o que acontece? Você já viu na Bíblia aquela metáfora da sanguessuga? Tem duas filhas, sabe? Dá, né? Dá, nunca se farta. Vão os dois, assim, querendo receber, ninguém querendo dar. Então, os dois começam no conflito e na defesa. Você falando aí, eu fui voltando a minha memória. Fui fazendo uma terapia. Estou fazendo uma terapia aqui, gente. E me vi muito nessa fala que ela estava falando. O meu pai era um homem... ele era um homem iracundo, ele era um homem nervoso, ele machucava muito a minha mãe. A minha mãe era um homem adúltero, ele machucava muito a minha mãe. E eu peguei as dores da minha mãe e eu coloquei na minha mente o seguinte: homem nenhum vai me fazer sofrer. Pelo contrário, eu é que vou machucá-los. Eu tinha isso no entendo. E eu vi que eu levei isso até pro casamento. Enquanto eu não fui curada em relação ao meu pai, eu não consegui desfrutar do amor do meu marido. Meu marido me amava, mas eu tinha uma barreira e estava sempre com o pezinho atrás. Falava, vem. Olha que legal. Que você vai ver. Vem que você vai ver. Então eu tive que ser curada em relação ao meu pai. E teve um momento que Deus falou muito forte ao meu coração, porque eu justificava a minha ira, o meu nervosismo, porque o meu pai e tal. Jogava toda a culpa em cima dele. Um dia Deus me chamou a atenção e disse: ei, assuma o seu erro, assuma o seu pecado. Seu pai já está morto, enterrado, agora você que tem que assumir. Então você falando aí, eu fui voltando a memória e vi o quanto sofri para ser liberta dessa área. E se eu não tomar cuidado, eu ainda vejo algumas manifestações. Olha só, eu falo sobre... Que legal a pergunta dela, né? Porque deu margem para a gente poder falar isso. Eu falo no livro sobre o versículo de 1 Samuel 15, 23. A primeira parte do versículo a gente conhece. A rebelião é como pecado de feitiçaria. Mas a segunda parte a gente quase não cita. Mas a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Obstinação é obsessão, fixação. Então o que acontece? A gente fica fixado nas falhas da paternidade. E a gente faz daquelas falhas da paternidade a justificativa de vida. Isso é idolatria. Por quê? Porque você fica se curvando com um sentimento de raiva, não é? A uma idolatria construída de um lado negativo dos pais, não é? Nas falhas da paternidade. Você constrói a sua vida e age em cima dessas falhas, vai justificando. Isso é idolatria. Salmo 115, versículo 4 a 8 diz: os ídolos têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam. Versículo 8: tornem-se semelhantes a eles todos que tais coisas praticam. O que acontece? Quando você fica fixado nas falhas da paternidade, você perde a capacidade de ver a beleza da vida. Porque você só enxerga a vida pela via da dor. Então você perde a sabedoria. Provérbios 30, versículo 17 diz: aquele que menospreza o pai e não bendiz a sua mãe, corvos do ribeiro arrancarão seus olhos e pelos pintãos da águia serão comidos. É uma metáfora que está dizendo o quê? Você perde a capacidade de enxergar. Né? Tem ouvidos, mas não ouve. Você vai para a igreja, ouve palavras maravilhosas. Mas não são Jesus fala sobre vida em abundância. Não cai no coração e por isso que aí não consegue sentir a atuação do Espírito Santo de Deus. Ilma, eu sei que o assunto aqui realmente é empolgante e fundamental, mas nós vamos para um rápido intervalo, conhecer um pouquinho da Igreja Catedral da Família, uma igreja que realmente se importa em estar edificando famílias sobre a rocha que é Cristo. Venha participar da Igreja Catedral da Família. Oração de Davi, das 6h30 às 7h45.
Segunda-feira, às 14h30, as mulheres têm um encontro marcado com o Manancial Feminino. Às 19h30, Faculdade da Família coloca à disposição cursos de teologia. Quarta-feira, o Culto da Família. E no mesmo horário, suas crianças, pré-adolescentes e adolescentes estarão aprendendo a Palavra de Deus em salas exclusivas. Quinta-feira, a Igreja Catedral da Família disponibiliza o SOS, onde pastores estarão à sua disposição para aconselhamento pastoral. Quinta-feira, 19h30, grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. Aprendizado, cura e restauração. É cada um ajudando o outro a crescer na presença de Deus. Eu quero convidar você, que ainda não faz parte de um grupo familiar, para que você venha estar conosco em comunhão. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado, participe do Ministério Jovens Casais. Reuniões, confraternizações com o intuito de cuidar, dar suporte ao seu casamento. A gente tem 8 meses de casado e tem sido uma bênção. Venham, vocês vão ter novas amizades e uma vida com Deus. Sábado, às 20 horas, muito louvor, unção Deus na reunião dos jovens. E domingo, às 9 horas, venha tomar um delicioso café da manhã. E às 9h30, vamos aprender mais da Palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Nós somos luz desse mundo, nós fomos colocados nesse mundo exatamente para brilhar nesse mundo. Não perca a oportunidade que Deus te der na sua vida para você brilhar, para você ser luz na vida de alguém. Domingo às 17h30, momento de oração. E às 18 horas, culto da família. Encorajar você nesta caminhada, dizer você que vale a pena você confiar, vale a pena você crer, vale a pena você esperar nesse poderoso Deus, porque Ele é maravilhoso para fazer infinitamente mais. A igreja disponibiliza ainda a Escola da Família, através de 4 cursos: PSF, Princípios para o Sucesso Financeiro; PCE, Pilares para o Casamento Estável; One, Cursos para Noivos; Educando Filhos à Maneira de Deus. Venha, venha, porque Deus tem bênção para você e para sua família. É isso mesmo. A Bíblia Sagrada diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você, empresário, faça parte da ação empresarial através de coffee break e reuniões. Venha ampliar os seus conhecimentos e aprender como ter empresa abençoada por Deus. A Igreja Catedral da Família também realiza um trabalho na área social, através da ABM, onde centenas de famílias são assistidas diariamente. Eu agradeço muito a esse projeto, porque eu aprendi muito, fiz novas amizades aqui também, né? A Igreja Catedral da Família realiza um maravilhoso trabalho de missões no Brasil e no continente africano, com mais de 200 igrejas em Moçambique e Malawi. Através da internet, com cultos ao vivo e online, suas redes sociais e programa de televisão, a Catedral da Família vem levando a Palavra de Deus em todos os continentes da Terra. Catedral da Família no Ar, um projeto de Deus para abençoar gerações, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família. 2017, o ano da unidade Catedral da Família, projeto de Deus para abençoar gerações. Se você tem um veículo seminovo para vender, vem aqui na Prime Motors 85. Ou você preferir, compramos o seu veículo seminovo e pagamos à vista. Prime Motors 85, Avenida 85, Setor Marista. Símbolo de reconhecida e premiada excelência, o Complexo Industrial da Cristal Alimentos garante, através de sofisticada tecnologia suíça, a seleção dos melhores grãos de feijão oferecidos às famílias. Em cada pacote, você tem a tradicional garantia da qualidade e da reconhecida pureza.
Só é líder absoluto quem respeita o consumidor. Feijão Cristal, pureza em forma de grãos. Muito bem, nós estamos aqui hoje num assunto muito importante. Família, lugar de refúgio ou campo de batalha. Nós estamos aqui com a doutora Ilma e nós estamos falando sobre essa fixação de estar observando, olhando as falhas do pai e até justificando seus próprios erros. Então, como eu citei o texto de Salmo 115, né, que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem mãos, mas não apalpam, então na família não tem carinho, não tem afeto, tem disputas. Um fica disputando quem vai vencer o outro. E tem pés, mas não andam. A vida fica paralisada. A pessoa anda em círculo, ganha e perde. Casa, separa, vive nesse ciclo de frustração, de dor, porque não consegue muitas vezes reconhecer que tem a responsabilidade pela sua própria vida. Não é o que aconteceu no passado, mas é o que eu vou fazer com o que aconteceu no passado. A decisão é minha. Então, o versículo 8 diz: tornem-se semelhantes a eles todos os que tais coisas praticam. Quando eu não lido com as dores que tive no passado, a tendência é repetir. Então aí, Amanda, são esses casamentos feitos onde cada um carrega um legado, mas não assume responsabilidade de mudar a história. E vai repetindo. Aquilo que mais abominou na vida do pai, repete às vezes pior. Aquilo que mais abominou na vida da mãe, repete pior. E o que é pior? Como a dor pode ser nomeada nos 3 tempos, como que é a dor do futuro? A dor do futuro é: eu vivo hoje numa agitação constante interna, tentando me proteger de sofrer amanhã a dor que eu conheço de ontem. E isso é ansiedade. Isso que a senhora está ilustrando para nós, aí a gente poderia chamar das famílias disfuncionais? Exatamente. Por quê? Porque quando você tem todo esse processo interno doentio, você está na igreja, está trabalhando o espírito, mas a alma está doente, você não consegue exercer as funções estabelecidas na palavra de Deus. E como você não consegue exercer essa função, a família vira uma família disfuncional. Família disfuncional é onde a lei, as funções não são cumpridas adequadamente e é produtora de doença na vida dos seus filhos. Então, é uma família que vira um campo de batalha e não lugar de refúgio. O lugar de refúgio está em cumprir, em obedecer o que a palavra de Deus diz. Ele quer curar o corpo, a alma e o espírito. Doutora Ilma, nós temos muitas pessoas que estão nos assistindo e estão nessa situação de família disfuncional, uma família doente, que está vivendo literalmente num campo de batalha. O que você pode falar para essas pessoas para elas não desistirem? Que conselho você também pode dar para elas também reconhecerem o seu erro e tentar procurar ajuda? De que forma que a gente pode abrir os olhos, a esposa tentar ajudar o esposo e o esposo ajudar a esposa e ajudar os filhos também, né? Porque acaba que uma família doente, isso acaba a doença passando para todo mundo. O primeiro passo, Amanda, é exatamente identificar a minha parcela de responsabilidade. Porque uma família não adoece apenas por o comportamento de um. É a estrutura dinâmica familiar que é adoecida, os papéis familiares. Então, quando cada um para reconhecer onde precisa trabalhar e busca essa direção de Deus, porque é aí que está o processo de cura. Deus na família. Deus na família. Porque quando Deus está na família, a palavra dele vai nos orientar e o bálsamo do Espírito Santo vai nos ajudar a lidar com essas dores e encontrar a cura em Cristo. Porque um homem pode exercer a função dele de pai, porque na Bíblia tem como ele exercer a função de pai. Mesmo que um pai tenha falhado, mesmo que um pai tenha abandonado, uma mulher pode exercer a maternidade a partir dessas orientações bíblicas do que é ser mãe. Quando a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, acolhedor, amoroso, bálsamo, isso é a função materna, a função da mãe. Então nós podemos aprender. E Cristo em nós,
essa esperança que nós temos de viver um amor amadurecido, um coração cuidado para viver uma vida em abundância. Bom, gente, nós poderíamos ficar aqui o dia todo. Vários programas. Vários programas, mas nós queremos desejar, olha, dizer para você, não desista da sua casa, não desista do seu lar, não desista do seu casamento. Deus pode transformar, Deus é aquele que ainda continua realizando milagres. Basta você querer, basta você buscar. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate a porta de Deus, essa porta vai ser aberta e Deus tem uma resposta e Deus tem solução para você. Una-te a Deus e tenha paz.